da mensagem de hoje é: quando o céu se abre, sua vida muda. Pastor, então estou precisando que o céu se abra. Então presta atenção e mergulha na palavra. Salmo 121, verso 1 diz: olho para os montes e pergunto, de onde me virá socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e o que mais? E a terra. O salmista sabe que no meio das suas inseguranças, inquietações, dores e angústias, ele precisa olhar para alguém maior. E para olhar para alguém maior, ele olha a grandeza da criação. Quando ele vê os montes, vê a grandeza daquilo, automaticamente ele diz: quem criou isso tem que ser muito bom, muito poderoso e muito grande para criar algo tão lindo, tão incrível, tão, forte. Quando a gente lê o livro de Jó, e quem está fazendo a leitura da Bíblia com a gente esse ano já passou por ali. E se estiver atrasado, tudo bem, não para não, vem com tudo, bora. Quem não começou dá tempo ainda. A gente vai vendo como os homens falavam sobre a criação, sobre o universo, sobre a terra, as montanhas, sobre tudo. E como aquilo mexia, impactava. Isso trouxe um alerta ao meu coração. Deus criou tanta coisa maravilhosa, perfeita para a gente desfrutar, contemplar, adorar Ele pela criação. O tempo vai passando e a gente começa a perceber que muitas pessoas se distanciaram quase que 100% de tudo que Deus criou de forma original. Hoje, por exemplo, eu quando viajo aqui para o litoral, aí você está passando ali na serra, somente região do litoral norte, é muito bonito. Então você sobe uma serra, você vê o mar lá embaixo, vê uma ilha, aí desce, aí vê uma outra praia, e vai, maravilhoso. Quem gosta disso? Eu gosto. E aí eu vou falando assim no carro: nossa gente, olha que lindo, vocês tiraram uma foto? Olha gente, dá uma olhada nisso. Olha gente, olha. E daí a pouco, vocês viram? Aí aquele silêncio, aí eu olho ao redor. Ou então assim. Mas quando eu estou ao lado, e eu não estou falando isso para falar mal de ninguém, tá? Então antes que alguém queira me atingir, receba o troco. Quando eu estou ao lado, eu também muitas vezes estou ali. Ou, porque eu ao lado eu também durmo. Eu só estou dizendo que tem tanta coisa maravilhosa que Deus nos deu. E a gente perde tempo correndo atrás de tanta coisa. E o vazio vai aumentando. E a falta vai aumentando. E a carência vai aumentando. E a dor vai aumentando. E aí quando a gente tem lutas, desafios, problemas, a gente não sabe a quem recorrer. Ou a quem recorrer. O salmista sabia. Quando ele contemplava a grandeza da criação, ele sabia que por detrás daquilo tinha que ter alguém muito maior e muito mais poderoso. Meu irmão, eu e você estamos aqui hoje nesse culto, e por trás da nossa vinda a esse culto, e por trás da nossa existência, por trás da nossa concepção, tem sim alguém muito maior e mais poderoso. O Deus vivo, o Deus todo-poderoso, te colocou de pé, te colocou nesse culto, te colocou diante dessa palavra. Então levanta o nível da tua visão, porque quando o céu se abre, a tua vida muda. Só que o problema é que às vezes o céu está se abrindo ou já aberto, e a pessoa que não percebe, é a gente que não enxerga. A gente enxerga quando dá ruim, mas muitas vezes a gente tem dificuldade em valorizar quando dá bom. Muitas pessoas perderam essa percepção da grandeza de Deus, da grandeza das obras de Deus, frente aos seus problemas. Parece que os nossos problemas são o fim do mundo e a gente não consegue contemplar mais nada além deles. Amanhã, faça uma análise de quanto tempo você vai passar
pensando nos problemas, e quanto tempo você vai passar falando de Deus, pensando em Deus e se relacionando com Deus? A gente está assim porque a gente equalizou mal o nosso tempo. A gente desequilibrou o nosso tempo. E hoje, o que a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, na boca de muito cristão, de dentro da igreja, é só um jargão, é só uma palavra bonita. Porque a pessoa vive de tudo, menos de fé. Ela não ouve mais pela palavra. A primeira coisa que vem na boca dela é falar: ai, minha família, ai, minha saúde, ai, dia difícil, ai, porque choveu, ai, porque o trânsito, ai, porque eu trabalho, ai, porque os BO, ai, porque os pepinos, ai, porque isso, ai, porque aquilo. A gente vê Jeremias, um homem que recebeu de Deus profecias de tempos muito difíceis, tanto que ele chora e lamenta por ver a dureza de coração do povo. Jeremias fala: olha, eu me lembro disso e volto a ter esperança. As misericórdias do Senhor não têm fim, se renovam a cada manhã e são a causa, a razão de não sermos o quê? Consumidos. Do que você se lembra todos os dias? Me lembro das contas que eu tenho que pagar. Também tem que lembrar. Pode ser caloteiro não, porque tem gente que é difícil. Mas de que a gente tem se lembrado? O que a gente traz à memória para alimentar a nossa fé? Com que a gente está preenchendo a nossa alma? Não por acaso a gente está num tempo de muita gente doente na alma. Doente na alma. Porque não consegue mais nem olhar para os montes. Não olha mais para os montes, só olha para as paredes. O máximo do monte que a pessoa olha é o de cobertas. E não dá. Não combina essa vida reclusa com uma vida realizada em Deus. Sabe por quê? Porque se assim o fosse, cativeiro não seria castigo. Cativeiro é limitar a liberdade. Cativeiro é limitar a liberdade. É ou não é, gente? Limita, vai ficar dentro desse espaço aqui. Está cativo, está preso. Hoje a gente se autocativa. Se autocativa. A pessoa não caminha e não percebe que ela está se autocativando a se tornar uma enferma crônica, dependente dos outros. Não melhora, não realinha, não readequa a alimentação. E pelo amor de Deus, não estou pregando superfit, porque eu não sou. Estou pregando o que eu preciso melhorar, o que eu preciso mudar. Os céus se abrem para trazer entendimento e juízo, para que a gente não viva de forma irresponsável. Um pregador falou assim, ó. Um jovem pregador no seu leito de morte, um homem que sacudiu a sua nação, morreu jovem, 20 e poucos anos de idade. E no auge da sua enfermidade, ele recebe uma visita. E ele diz assim: Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Quem já ouviu essa? A mensagem está sacudindo o país, a nação. Todo mundo está impactado ouvindo. Aí todo mundo ao redor na cama: você é um mensageiro de Deus, você não pode morrer. Ele falou: eu matei o cavalo. Deus deu a ele uma mensagem extraordinária, mas ele não cuidou do corpo, ele não cuidou da saúde, ele matou o cavalo, que deveria conduzir o cavaleiro com a mensagem. Alguém está entendendo? Pastor, por que você está falando isso? Não sei, provavelmente é porque você precisa ouvir, e eu também. Porque você está matando o cavalo, e ainda tem coragem de ser hipócrita com Deus. Deus, o senhor não está vendo, está doendo? Ele fala assim: você que devia estar vendo, porque eu já mandei você se coçar e você não se coça. Você devia sentir vergonha de falar comigo sobre isso, enquanto você não toma uma posição. Quando o céu se abre, a vida tem que mudar.
E o céu se abre dando visão, o céu se abre dando direção, o céu se abre dando propósito. É a pessoa que é desequilibrada no seu controle de gastos e fica pedindo para Deus prosperar, prosperar, prosperar. Deus fala: não, quanto mais eu aumentar a entrada, mais você vai arrebentar na saída. Meu dinheiro não é... A Bíblia diz que quem que é dono do ouro e da prata? Não, por favor, me ajuda. Quem é dono do ouro e da prata? E ele dá para patrocinar o quê? Bagunça? Então não pede para Deus te dar mais se vai ser para coisa errada. Se vai ser gasto com aquilo que não edifica. Se não há honra naquilo. E aí dá mais, Deus dá mais. Mas para quê? Ele só é liberado para os lugares errados, sem princípios. Irmãos, Deus não tem dificuldade de abrir o céu sobre nós. A questão é, nós reagimos aos céus abertos. Porque quando o céu se abre, a vida muda. Muda a mentalidade, muda a visão, muda a nossa determinação. Eu estou disposto, estou determinado, eu vou cuidar da minha saúde, vou cuidar das minhas emoções, vou cuidar das minhas finanças, ao invés de reclamar. Vou cuidar do meu casamento, ao invés de reclamar. O que eu tenho semeado no meu casamento, o que eu estou entregando no meu casamento para eu querer exigir, retirar algo dali. Vou cuidar, vou dedicar atenção, disposição aos meus filhos, aos meus familiares. Ah, pastor, eu esperava que essa igreja... Não espere, faça, dê. Jesus disse: aquilo que quereis que os homens vos façam, o que ele diz na sequência? Façai vós a eles. O que você espera que alguém faça por você, toma a iniciativa e faz você primeiro. Quem está entendendo? Isso é tão sério que Jesus fala até de oferta. Você vai no altar levar uma oferta, lembra que teu irmão tem algo contra ti, deixa a oferta ali, vai lá. Aí tem gente que fala: opa, então não precisa mais entregar a oferta. Leia que Jesus mandou deixar a oferta ali. Não entrega, mas deixa ela ali. Isso não é para a pessoa aproveitar e falar assim: então nem preciso ofertar. Deixa a oferta ali, lê lá. Está escrito, está tudo na Bíblia. Vai, pede perdão. Se ele quiser dar perdão, dá, não dá, mas você fez a tua parte, você reconciliou o teu lado. Aí vai e oferece a sua oferta. Porque deixar é diferente de oferecer. Então, portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo, se lembrar de que alguém tem algo contra você, deixe sua oferta onde? Não, onde, gente? Eu não ensaiei, eu não pedi, obrigado, viu, Ana? Deus abençoe, foi ligeiro. Porque aí tem gente que fala assim: não posso nem entregar a oferta hoje. Não, aquela oferta não te pertence mais. O problema é que como adoração ela ainda não sobe. Não sobe como adoração. Porque é uma oferta entregue com o coração amargurado, com o coração sem perdão, dividido. Alguém está entendendo? Irmão, em nome de Jesus, esse mês é mês de céus abertos. A gente tem que se mover dentro da palavra de Deus. Doa quem doer, inclusive a mim e a você. Incomode quem incomodar. Mas nós vamos nos mover para que o céu se abra e a nossa vida venha mudar por completo. Amém? Deixa, acerta, corrige, alinha. E aí sim. Aí a gente volta lá no Salmo 121, verso 8, que está escrito assim, verso 8. O Senhor o guarda em tudo que você... O Senhor o guarda em tudo que você, o quê? Faz, agora e para sempre. Deus quer nos guardar quando os nossos olhos estão nele. Quando nós elevamos a nossa visão acima dos problemas e paramos de murmurar, paramos de reclamar, paramos de falar da dificuldade. Sobe o nível da visão. Olha o primeiro tópico, que também foi o primeiro tópico de domingo. Decida olhar para onde? Decida olhar para onde? Me ajuda? Para o céu, para a palavra todos os dias. De que momento a que momento? Do início ao fim. Isso é decisão. Não é sobre facilidade, é sobre escolha. Daniel foi lançado numa cova de leões famintos. Pouco antes de ser lançado, o rei, incomodado, porque o rei tinha muita consideração por Daniel. Daniel, ele: rei, fica tranquilo. Daniel consolou o rei.
Se o meu Deus quiser tapar a boca dos leões, Ele é poderoso para fazer isso. Mas se Ele não quiser também, é mais ou menos como alguém já disse: o rei, daqui para frente, ou eu vou ver Deus dentro da cova, ou Deus vai me ver com Ele no céu. Mas quem eu vou ver vai ser Deus. Se os leões me devorarem, eu vejo Deus no céu. Se os leões me devorarem, eu vejo Deus na cova. Viu ou não viu? Ei, se Deus mudar o quadro e você não precisar enfrentar aquilo que às vezes você está orando para não ter que enfrentar, você viu Deus dar o livramento. E se tiver que enfrentar, você vai ver Deus presente com você no meio, até no meio da tormenta, tempestade, angústia e tribulação. Porque Ele disse: nunca te deixarei, jamais te desampararei. Eu vejo Deus me livrando, ou eu vejo Deus indo comigo, mas eu vejo Deus. Alguém está entendendo? Muda a visão. Olha para o céu. Olha para a palavra do início ao fim. Tudo que o diabo vai tentar fazer é roubar de nós a disposição de olhar para Deus, de confiar em Deus, de adorar a Deus. Na live que fiz essa semana eu li lá sobre Neemias, a revolta dos inimigos. Só porque eles ofereceram sacrifícios, só porque eles levantaram adoração, eles acham que vão reconstruir todo o muro em um só dia? Sabe o que incomoda o diabo? A sua adoração. A adoração incomoda ele. Ele não incomoda que a pessoa seja membro da igreja, incomoda quando a pessoa decide adorar. Porque adorar não tem nada a ver com cantar. Cantar é só uma forma de expressar amor. Cantar também entra no pacote da adoração, mas cantar não é adoração em si. A gente usa como um termo para facilitar o que a gente quer fazer ali. É o que eu faço, como eu faço, por que eu faço, o que eu estou entregando no meio daquela canção. Ali tem adoração. Quem está entendendo? Tem adoração enquanto eu estou pregando. Tem adoração enquanto você está ouvindo. Quantas vezes você veio debaixo de sacrifício? Um dia difícil, um dia exaustivo, um dia doloroso, e você falou: eu vou porque eu preciso de Deus. Adoração. Se ofereceu para Deus algo que custava. Lembra quando Davi falou: eu não posso oferecer para Deus sacrifício que não me custe. Eu não posso entregar para Deus uma adoração que não tenha valor. Ele não recebe. Então, renúncia. É um dia de sol para fazer uma visita, para falar de Jesus para alguém, para evangelizar. É um dia de chuva. Adoração. E a revolta dos inimigos é quando a gente decide entregar a Deus a adoração. Renúncia, quebrantamento. Eu não devia pedir perdão se a pessoa não merece, mas por amor ao meu Deus, eu vou pedir perdão. Para a pessoa se ofereceu perdão, você deu ou pediu, para Deus se ofereceu adoração. Olha que forte isso. Ainda bem que teve gente que já entendeu. Quando você perdoa alguém, ou quando você pede perdão a alguém que aos seus olhos, aos olhos de qualquer ser humano, nem merecia, você está na sua razão ou qualquer coisa, mas você, por causa da sua fé em Cristo, por causa da sua aliança com Deus, sua conexão com Deus, você vai lá e diz: me perdoe, ou eu te perdoo. Quando eu e você fazemos isso, para a pessoa nós estamos oferecendo perdão, para nós estamos trazendo paz e alívio, e para Deus estamos levando adoração. Olha a profundidade do perdão. Olha a profundidade do perdão. Olha a grandeza do perdão. O diabo não perdoa ninguém, ele não adora. O diabo não presta culto para Deus, ele não adora. O diabo não dá oferta, ele não adora. Ele não pode mais adorar, ele era adorador, mas perdeu. Mas nós podemos adorar. Nós fomos criados para isso. Isaías, eu sempre gosto de citar lá quando eu falei: esse povo que criei para que me desse louvor. Esse povo que criei para que me desse louvor. Se eu não me engano é 43, 21. Esse povo que eu criei, Deus diz, para me dar louvor, para me honrar, para se entregar de volta, porque eu entreguei o melhor de mim para eles. Agora, presta atenção no que diz Gênesis 28. Vem comigo em Gênesis 28. E o Isaías era o 43, 21 mesmo, tá? Já olhei lá. Gênesis 28, verso 10 diz assim, ó:
Nesse meio tempo, Jacó partiu de Berseba e rumou para Harã. Quando o sol se pôs, chegou a um bom local para acampar e ali passou a noite. Encontrou uma pedra para descansar a cabeça e se deitou para dormir. Enquanto dormia, sonhou com uma escada que ia da terra, aonde, gente? Ao céu. E o que, gente? E o que? Viu, Deus está abrindo a visão. Presta atenção que desde domingo Deus está falando com a gente sobre visão. Quem é sábio vai receber visão essa semana de coisas que você não sabia o que fazer ou que estava fazendo do jeito errado. Abre o coração, abre os olhos e recebe visão de Deus. Deus está insistindo numa coisa com a gente: visão, 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 visão. Cuidado quem vier enfiar vista em você, proposta em você em vez de propósito. Visão. Visão vem do céu. Visão vem de Deus. Enquanto dormia, sonhou com uma escada que ia da terra ao céu. E viu os anjos de Deus que subiam e desciam por onde? Pela escada. Mas anjo não tem asa? Eles não podem voar? Pode ou não pode? Mas a Bíblia está dizendo que na visão de Jacó eles subiam através do quê? Sabe por quê? Porque não tem asa que alguém tenha nesse mundo que permita esse alguém andar acima da palavra. Como assim, pastor? Não tem nada a ver a escada, a palavra, a asa. Eu vou te provar daqui a pouco na Bíblia, tá? Mas guarda essa e depois você vai ver que não tem heresia aqui. Não importa o tamanho da asa. Se a pessoa não tiver uma palavra, ela não voa. Não importa o tamanho, a grandeza da capacidade, da influência, do recurso, da beleza, do qualquer coisa que você queira falar, do talento. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Tem gente se matando de construir algo que Deus não está presente. E a única coisa que a pessoa está fazendo é trocar suor por desgaste. Não tem glória. Os anjos, gente, vou perguntar de novo: quem acredita que anjos têm asa? A Bíblia diz, gente, quando a gente lê Isaías 6, o Isaías viu anjo, quantas asas eles tinham? Alguém lembra? O mesmo, quase que eu falo que é o mesmo número do capítulo, mas não vou falar. Quantas asas os anjos tinham? 4. Isaías 6, e os anjos tinham 4 asas, porque é o mesmo número do capítulo. Claro, claro que é. Quantas asas? Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo, e com 2 cobriam os pés. Está na Bíblia, tá? Ei, por que os anjos subiam pela escada? Porque no tocante a anjos ministrarem algo na vida de alguém, o que dá a eles autoridade não são as asas, é a escada. Como assim, pastor? Calma, segura, vem comigo. Você vai ver que a autoridade não está nas asas, está na escada. Como assim, pastor? Vai, vamos lá, vamos na Bíblia. No topo da escada estava quem? O Senhor, Deus Pai, que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus do seu avô Abraão e o Deus do seu pai Isaque. A terra na qual você está deitado lhe pertence. Eu a darei a você e a seus descendentes. Mas não é gostoso? Você está dormindo numa pedra. Aos olhos naturais você está lascado. Você está dormindo no relento. Aí Deus fala: está vendo essa terra aqui? Se prepare que eu vou te dar. Aí tem gente tomando posse. Aí, não pode o irmãozinho, irmãzinha falar no final do culto: ei, senta aqui do lado, só deixa eu encostar a cabeça no seu colo. Pronto, pode ir embora. Cantadinha, né? Ruim. Aí diz assim, ó: seus descendentes serão tão numerosos quanto o pó da terra. Eles se espalharão por todas as direções, leste, oeste, norte, sul, e todas as famílias da terra serão o quê? Abençoadas por seu intermédio e de sua descendência. Além disso, estarei com você e o protegerei aonde quer que vá. Um dia trarei você de volta a essa terra. Não o deixarei enquanto não tiver terminado de lhe dar tudo que prometi. E eu recebo, porque se essa palavra é de Deus para mim hoje, eu creio, eu recebo. Aleluia. Lembra que eu falei agora há pouco? Deus pode me livrar da situação, ou pode me acompanhar na situação, mas Ele não vai me deixar. Ele não vai me deixar. Ainda bem que eu confio nisso, mas alguém aí confia. Ele não vai me deixar.
Então Jacó acordou e disse: certamente o Senhor está neste lugar, e eu não havia percebido. Tem gente que não percebe que Deus está agindo. Tem gente que não percebe que Deus está trazendo bênção ou que está trazendo juízo. E a pessoa vai perdendo a oportunidade de ser abençoada, e outros vão afundando mais e mais no fundo do poço por causa da sua indiferença, orgulho, soberba, arrogância. Mas Jacó disse: e o Senhor está nesse lugar, eu nem tinha percebido. Contudo, também teve o quê? Medo, aquele misto de medo com alegria. Deus está aqui, que bênção. Ixi, mas eu fiz uns negócios, eita, acabei de enganar meu irmão. Será que Deus veio me matar porque eu enganei meu irmão? Mas meu irmão me enganou primeiro, mas a minha mãe falou para eu fazer. Mas o meu pai me abençoou antes de eu sair de casa. Guarda isso. Mas o meu pai antes de eu saí sob a palavra do meu. Eu mesmo já preguei muito do Jacó, sobre ele ter enganado seu pai, debaixo de um comando da sua mãe. E não mudo isso. Aquela mensagem continua valendo. Porém, para sair de casa, ele não saiu sob a palavra de Rebeca. Ele saiu sob a palavra de quem? Vamos ler o verso 1 comigo? Então Isaac mandou chamar quem? E o abençoou e disse o quê? Não se case com uma mulher cananita. Pai que ama os filhos, se importa com quem eles vão se relacionar. Então, filho, não vem dar xaropeta, né? Pai que se importa com o filho quer vê-lo abençoado. Pai, mãe, ok? Mas presta atenção. Isaac já abençoou Jacó, pensando que ele era Esaú. Isso já ficou para trás. O Esaú está falando de matar o irmão. A Rebeca ouviu. Rebeca vai falar para o Isaac: Isaac, seguinte. Primeiro ela fala: Jacó, foge. O Jacó. Aí eu fico imaginando aqui comigo, com base nessa palavra de hoje. O Jacó falou assim: eu estou pensando em fugir, mas peraí. Eu fui na onda da minha mãe é uma benção, mas fui na onda da minha mãe e olha a confusão que eu arrumei. Agora eu vou na onda da minha mãe de novo. Tudo uma confusão dentro de casa. Era melhor eu ter conversado com meu pai, ter aberto o jogo. E agora? Não, vou esperar. Aí a Rebeca, percebendo que não conseguia influenciar o Isaac a fugir, o Jacó a fugir, vai e avisa o Isaac. Isaac fala: manda trazer o menino aqui. O menino que já é homem, né? Jacó chega: oi pai, seguinte, eu vou te abençoar e você sai daqui porque o teu irmão quer te matar. Jacó errou quando enganou seu pai para receber a bênção da primogenitura. Mas quando ele saiu de casa para peregrinar, ele saiu debaixo de uma bênção do seu pai Isaac. Isaac o abençoou para ele partir. Ele teria que lidar com as consequências do erro anterior? Sim. Mas estava saindo debaixo de maldição? Não. Presta atenção, quem já errou na vida e por causa disso vamos sempre nos mover debaixo de maldição? Não, ainda bem que você vai entender, você vai pegar. Essa você vai pegar, e se você pegar, eu duvido que você vai ficar parado. Presta atenção que a gente erra, infelizmente, melhor é não errar. Mas isso não significa que aquele erro é o fim da nossa vida ou é o nosso ponto de partida para novos ciclos. Não, eu errei, Senhor me perdoa, tem misericórdia. Rogério, você vai ter que lidar com as consequências. Eu sei, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda e tal. Mas Senhor, agora me abençoa, eu te abençoo. Vai meu filho, vai na bênção. Você não vai na maldição do teu erro, você vai na bênção do teu conserto. Você não sai na maldição porque errou. Depois do erro veio arrependimento, depois do erro veio relacionamento. Então agora começa a se mover debaixo da restauração que o sangue poderoso de Jesus trouxe para você. É isso. Pastor, mas é porque eu errei, eu sei. E o diabo quer que você acredite que você vai se mover a vida inteira debaixo da maldição do teu erro. E Deus me trouxe hoje aqui para pregar para você que a maldição do teu erro não é a última palavra. A última palavra é que Deus te perdoa e quer te enviar debaixo de bênção. E que sim, você vai ter que lidar com consequências, mas você vai debaixo da bênção. Gente, se parasse aqui já tem gente que já mudou. Porque mudou dentro, mudou a visão, mudou o coração. Voltando lá onde a gente estava, no verso 19. Não, 16. 16, vai.
Certamente, então Jacó acordou e disse: certamente o Senhor está nesse lugar, e eu não havia percebido. Contudo, também teve medo e disse: como é temível esse lugar, não é outro senão a casa de Deus, é a porta para os céus. Na manhã seguinte, Jacó se levantou bem cedo, pegou a pedra na qual havia descansado a cabeça, colocou-a em pé, erguer na direção do céu. Lembra domingo quando eu falei para você vir aqui para eu orar? Quem estava domingo à noite? E me perdoe, pessoal da manhã, eu não fiz acepção de pessoas, eu não tinha condições de vir de manhã mesmo. Madrugada, sábado, domingo, tive febre, estava ruim. E domingo à noite eu entrei, que nem a pastora sabia. Quando eu entrei aqui, pus a minha Bíblia aqui para ajoelhar para orar, ela olhou para mim e falou: teimoso. Olha como minha esposa me abençoou para pregar domingo. Vai na força da teimosia. Falei, amém. Que estava ruim. Mas Deus deu uma palavra no final do domingo, assim, à tarde, que eu precisava vir compartilhar com a igreja. Quem veio foi benção. E quem não veio, faltou. Eu falei, quando eu chamei o pessoal à frente, falei, primeiro, você vai levantar as mãos, espalmada para o céu, entrega. Direção, eu me entregando ao céu, eu me entregando a Deus, eu reconhecendo que há alguém maior que eu. Depois você vai abrir suas mãos para receber do céu, para receber de Deus. Jacó levanta a pedra, ele não deixa ela do jeito que está. Ele podia dizer, o altar está aqui, vou derramar o azeite na pedra. Não, levanta essa pedra. Por quê? Eu estou apontando que é para Deus esse altar, não é para homens. A pedra não vai ficar na horizontal. Não levante altar a pessoas, levante altar a Deus. Valorize, ame, honre pessoas, respeite, mas levante altar a Deus. Ele levanta. E com uma coluna memorial, e derramou azeite de oliva sobre ela, chamou o lugar de Betel, embora anteriormente chamasse Luz. Então Jacó fez o seguinte voto: se de fato Deus for comigo, porque Deus estava ali com ele, e me proteger nessa jornada, e ele me providenciar alimento e roupa, e eu voltar são e salvo à casa de meu pai, ou seja, restituir meus relacionamentos familiares, então certamente, o Senhor certamente será o meu Deus, e essa coluna memorial que eu levantei será um lugar de adoração, sacrifício, entrega a Deus. E eu entregarei a Deus a 10ª parte de tudo que Ele me der. É só adorador que é fiel. Aliás, todo mundo é adorador, só que tem gente que adora mamon e tem gente que adora a Deus. A diferença está em para que paixão vai o seu recurso. E não importa se a pessoa discorda, me mostra na Bíblia. Aí você me ajuda a pregar uma verdade. Ah, mas eu faço caridade. Seu espírito de Judas. Jesus falou assim: os pobres vocês sempre têm com vocês. O meu corpo tem que ser cuidado. Jesus estipulou cada coisa no seu devido lugar. Você não vai no McDonald's e paga a conta no Habib's. A casa é mantida pela fidelidade e honra à casa. As missões, e cada coisa no seu devido lugar. Jacó levanta um altar a Deus, onde ele vê anjos descendo e subindo. Sobre o que os anjos estão descendo e subindo mesmo? Sobre uma escada. Eles têm asa ou não têm? Tem, mas estão subindo e descendo sobre uma escada. João 1, olha o evangelho de João, vamos lá, João capítulo 1. Verso 43. Diz assim, ó: no dia seguinte Jesus decidiu ir à Galileia. Encontrou Filipe e lhe disse: siga-me. Filipe era de Betsaida, cidade natal de André e Pedro. Filipe foi procurar Natanael e lhe disse: encontramos aquele sobre quem Moisés na lei e os profetas escreveram. Seu nome é Jesus de Nazaré, filho de José. Aqui o Filipe deu ruim aqui, né? Mas vamos lá. Por quê? Você vai ver. Nazaré? Exclamou Natanael. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Venha e veja você mesmo, respondeu Filipe. Jesus viu Natanael se aproximar e disse: aí está um verdadeiro filho de Israel, um homem totalmente íntegro. Espera aí, o homem que duvidou de Jesus, Jesus deu mais moral para ele do que o homem que falou de Jesus. Você está percebendo isso? Quem percebeu isso? Quem percebeu isso? O Filipe, quando Jesus passou e falou: me segue, Filipe foi embora. Mas viu Natanael? Natanael falou: mas de Nazaré e tal. E aí quando Jesus chega,
diante de Natanael, Natanael diante de Jesus, Jesus destaca Natanael. Sabe por quê? Porque Natanael era um homem que estudava a palavra, a Torá e os profetas. A Torá, gente, são 5 livros da lei, o Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Está aí. Quando você vê alguém falar a Torá, está falando da Bíblia, do livro de Gênesis ao livro de Deuteronômio. Você acha que Jesus lia a Bíblia? Ele lia a Torá e os profetas, não tinha a Bíblia Sagrada naquela época. Era a Torá e os profetas. E aí Jesus destaca, Natanael é o cara que é íntegro. Por quê? Ele avalia segundo a palavra. Ele julga segundo a palavra. Ele julga segundo o que está escrito. E já que o tal do Jesus que eles falaram aí vem de Nazaré, não é, porque não é de Nazaré, tem que ser da cidade de Davi, de Belém, então não bate. E Jesus sabe de tudo isso. Aí responde Natanael: como o senhor sabe a meu respeito? Perguntou Natanael. Jesus respondeu: vi você sob debaixo a figueira antes que Filipe o que ele estava fazendo debaixo da figueira? Natanael era um homem que queria muito ver o Messias. E ele debaixo da figueira, no fundo da casa dele, estudava a Torá e os profetas. Quando Jesus fala sobre a diferença dos fariseus e dos espirituais de verdade, para a gente hoje falando cristãos, Jesus vai falar sobre não querer chamar atenção, não querer se exibir nas praças. Natanael não era daquele que para ler ia para a praça para todo mundo ver que ele era um estudioso da palavra, ou para orar ele tinha que mostrar para os outros que estavam orando. E pelo amor de Deus, não é errado a gente ler ou orar em público, ou que alguém saiba que a gente lê, ora ou jejua, porque Jesus tornou tudo isso público. Ele deixou claro que ele fazia essas coisas e fez isso publicamente. O que é errado é fazer por vaidade, é motivação errada. Natanael vai para o fundo da casa, porque é muito quente em Israel, e famílias que tinham condições, no fundo da sua casa tinha lá uma figueira, tinha lá uma árvore, e eles descansavam na sombra daquela árvore, às vezes após uma refeição. E o que Natanael faz no seu tempo de descanso? Ou ainda, que lugar Natanael escolhe para buscar a Deus? Lá no seu íntimo. Não preciso mostrar para ninguém, mas eu quero. Senhor, eu quero ver o Rei, eu quero ver o Messias, eu quero ver o Messias. Quando Jesus falou, eu te vi, olha só, sob a figueira, antes que Filipe te chamasse, ali Jesus revelou o coração de Natanael. Natanael estava falando com Deus, só Deus sabia. Sabe aquele momento, seja em oração, seja lendo a Bíblia, seja alguém te ligando, te mandando uma mensagem, chegando pessoalmente, ou você vem para um culto, e é falado exatamente algo que só você e Deus sabiam. Quem já passou por isso? É gostoso, mas só Deus sabe. Eu nem falei com ninguém, eu falei com Deus, que se até hoje Ele não me desse uma resposta, eu desistia. E Ele deu a resposta, e só Ele sabia. Só Ele sabia. Só você e Ele sabiam do assunto. Jesus foi cirúrgico. Jesus destaca um homem que não julga por emoção, mas sim segundo a palavra. Porque tem um monte de empolgadinho aí, que qualquer tendência sai julgando. A Bíblia diz que toda profecia tem que ser julgada, se ela é bíblica ou não. Agora está na moda aí o pessoal falando de uns negócios aí que virou polêmica. A gente precisa ver a Bíblia, porque pessoas acertam e pessoas também erram. Ninguém tem tudo, ninguém sabe tudo, ninguém é 100%. Então qual que é o meu conselho? É a Bíblia. Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o quê? Quem não guarda o coração, ele expõe o coração dos outros a ser ferido, me preocupa, porque a Bíblia fala que o coração tem que ser guardado e não exposto para sangrar. Então me preocupa. Modismo, tendência, o bonitinho, emocionalmente legal, me preocupa, é só isso. É o meu ponto de vista, me preocupa. Não estou estabelecendo uma doutrina, nem fazendo um juízo completo de causa, de jeito nenhum. E quem não sabe o que eu estou falando, nem queira, melhor. E quem sabe,
procura guardar o teu coração. Onde? Na palavra de Deus. Antes que você se contamine para um lado ou para o outro. Quem está entendendo? Esse é o perigo, a contaminação. O perigo não é a pureza. Pureza não é problema, gente. Vamos parar de ser bobo e achar, gente, meu Deus, obrigado Espírito Santo, meu Deus, ô Senhor, que todo mundo enxergue do jeito que o Senhor, porque eu fico empolgado e eu espero que você também fique. O diabo está repetindo o padrão. Qual o padrão? No princípio, quando Deus fala para o homem comer livremente de todo fruto, de toda árvore, exceto do conhecimento do bem e do mal, qual é a conversa do diabo no corpo da serpente para induzir o homem e a mulher a comer? Qual é a conversa? Vocês não vão morrer, mas vocês vão ser como Deus, conhecendo o bem e o, em outras palavras, vai acabar a pureza. Quando você pega algo e fala, isso aqui é puro, quer dizer que está contaminado? Tem algo ruim ali? Tem algo sujo ali? Tem algo mal ali? Então o que Deus está dizendo? Se mantenha puro, desde o jardim. Cuidado com tudo que vem tentar contaminar a sua pureza, porque desde o jardim a serpente é sutil para querer fazer você exercer um juízo, tomar partido e contaminar o coração. A pessoa tinha um coração puro, a pessoa ia para a igreja, adorava a Deus e tal, aí vem um endemoniado falar mal da igreja. Eu não estou falando nada da situação da pessoa, pelo amor de Deus, agora não teve nada a ver, estou falando no geral, tá? Pelo amor de Deus. Antes que alguém fale, pastor falou que a pessoa, não é. Aí vem um começar a botar defeito, aí vem outro querer falar mal, está roubando a pureza. É a estratégia da serpente desde o começo. Acorda, cristão. Tem cristão aqui hoje? Deus está falando comigo, gente. Eu estou empolgado, não é possível que você não vai ficar empolgado também. Não deixa o diabo levar embora a tua pureza. O problema nunca foi a pureza. Adão e Eva estavam nus e não sentiam vergonha. Mas quando a pureza foi embora, Deus veio e eles se esconderam porque estavam nus. Sentiram vergonha. O que te envergonha, o que envergonha é teu relacionamento com Deus. Nosso relacionamento com Deus. O que traz vergonha, desonra, dor, o que for, é quando a pureza é tocada. Por isso que o sexo é para acontecer só dentro do casamento. Dentro do casamento, um homem e uma mulher se relacionarem sexualmente é puro. Não tem sujeira nenhuma ali. Pelo contrário, Hebreus vai dizer que venerado, digno entre todos seja o matrimônio, o leito sem mácula. É agradável a Deus, é incenso suave, é adoração. Portanto, quem casou e não pratica, está roubando a adoração também. Pronto, recebe. Boa essa vocês forem, não, casados para sempre. Aí a pessoa fica aqui, Deus, te adoro. Não adora nada, se adorasse estava namorando. Quem é casado. Ué, está escrito na Bíblia, briga com o autor, não é comigo não. Mais venerado entre todos. Mais, é o top. Não está escrito, mais venerado entre todos seja o ministério da palavra, porque os pastores, profetas, não. O matrimônio, o leito, não está falando só do casamento, leito sem mácula, é cama. Vida íntima, sem contaminação, sem pornografia, sem o de fora, dentro. E o que o diabo quer fazer? Fechar os céus. Ele consegue fechar o céu espiritual, o mover de Deus. O diabo consegue fechar? Não, mas ele fecha a visão das pessoas, para que não enxerguem o céu aberto, para que contaminadas se sintam como Adão. Tive vergonha, porque estava nu. Tive vergonha da minha sujeira. Tive vergonha do meu pecado. E aí eu me escondi. Olha como a palavra de Deus é perfeita, gente. Não era nem esse a vertente do esboço, mas é a do Espírito. E eu não prego por causa do esboço, eu faço apenas o esboço. Eu prego para que o Espírito conduza. Antes de Jacó sair de casa, visto que agora ele tem a bênção da primogenitura, e Deus vai formar uma nação a partir dele, a bênção de Deus é o Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Jacó, que vai se tornar quem? Israel, vai ter o nome mudado. Jacó não podia sair de casa contaminado. O último ato de Jacó, antes de sair de casa, não podia ser um engano. Então Isaac chama o Jacó e diz: eu te abençoo, eu te abençoo.
É o que Deus quis fazer com Adão no Éden, quando falou: não, eu cubro a vergonha da tua nudez, mas se abre para mim. Quem está entendendo? Meu Deus, que palavra que o Espírito Santo está dando, gente. Essa é uma noite de restauração de vidas aqui, meu irmão. O teu erro não é o teu ponto final, é uma estação pela qual você passou, não deveria ter parado ali para errar, mas parou. Agora sobe, não desce do trem, não desanima, não larga essa viagem, vai até o fim, porque o teu Senhor, o teu Redentor, derramou o sangue do próprio Filho para validar a tua chegada lá. Não é hora de parar, não é hora de desistir. Não desista da tua vida espiritual, do teu ministério, do teu casamento, da tua saúde, dos teus negócios, dos teus sonhos, daquilo que Deus tem com você. E principalmente não desista de crer na palavra que Ele está dando, porque nem os anjos se atrevem a tentar voar fora dela. Se é a hora de voar, a gente voa. Se é a hora de subir escada, a gente sobe. Pastor, o senhor ainda não mostrou isso aí. Eu vou terminar mostrando, fica tranquilo, tá bom? Eu vou terminar mostrando. Eu parei no verso 48. 49, Jesus viu Natanael se aproximar e disse: aí está um verdadeiro filho de Israel, um homem totalmente íntegro. Como o senhor sabe a meu respeito? Perguntou Natanael. Eu estou no 48. Jesus respondeu: vi você sob a figueira antes de Filipe o chamasse. Então Natanael exclamou: Rabi, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Jesus lhe perguntou: você crê nisso porque eu disse que o vi sob a figueira? Você verá coisas o quê? Presta atenção, quando o céu abre, a visão muda. Quando o céu abre, a visão muda. Quando a visão muda, a fé é alimentada. E quando a fé é alimentada, a vida também muda. Presta atenção. Você verá coisas maiores que essa. E acrescentou: eu lhes digo a verdade, vocês verão o quê? Céus abertos. E o que mais? E os anjos de Deus subindo e descendo sobre quem? O Filho do Homem. Qual era a visão de Jacó? Céus abertos, uma escada, o topo tocava o céu. Quem estava no céu? Lá na ponta de cima da escada? Deus Pai. Jacó, ser humano, no pezinho da escada, deitado com a cabeça na pedra, e os anjos subindo e descendo. Agora Jesus, quem? Jesus está dizendo assim, em outras palavras, sabe a visão de Jacó? Era eu. Não. Você pode achar que é uma coincidência bíblica. Eu tenho um amigo que tem amizade com alguns rabinos e é mentoreado por alguns rabinos ortodoxos. E eu ministrei essa palavra, eu ministro ela dentro de um outro contexto, e ele ficou impactado e ele foi levar até esses rabinos. E eles falaram assim: olha, não dá para negar que bate. Não tem como refutar isso. É uma grande possibilidade. Presta atenção. Os anjos estão subindo e descendo. Eles não estão voando. Eles têm asas. Mas quando Jesus está em cena, anjo não voa. Ele anda sobre Jesus, sobre a palavra. Por isso a Bíblia diz que os anjos são ministradores em nosso favor. Eles vão em nosso favor dentro da palavra. Se sairmos da palavra, eles não podem. Deus, por que eu não estou sendo abençoado? Se a tua palavra diz aos teus anjos dar ordem a meu respeito. Porque você saiu da palavra. E os anjos, quando Jesus está em cena, não voam. Eles sobem a escada. Meu Deus. Ei! Os céus se abriram para Jacó, que saiu abençoado de casa. Hoje você vai sair abençoado dessa casa. Hoje você vai sair abençoado dessa casa. Os céus se abriram para Jacó. Daquele dia em diante, ele enfrentou vários desafios, mas Deus esteve com ele em todos. Ele teve que lidar com as consequências dos seus erros, mas Deus esteve presente, o abençoando, o protegendo, o prosperando. Tudo que ele pediu para Deus, Deus fez. Os 4 P's. Que 4 P's é esse? Se o Senhor for comigo, fala comigo, presença. E me der pão para comer e roupa para vestir, diga provisão. E me guardar na viagem, diga proteção. E o 4 P, qual que é? E eu em paz tornar a casa de meu pai, diga paz. Tudo isso Jacó viveu. Ele teve que lidar com as consequências, mas ele lidou com as consequências, com presença de Deus,
proteção de Deus, provisão de Deus, e voltou a encontrar o seu irmão Esaú em paz. É o mesmo que eu e você vamos viver em nome de Jesus. Quando o céu se abre, a vida muda. Mudou a vida de Natanael, mudou a vida de Filipe, mudou a vida de Jacó, mudou a vida do Rogério. Foi o tópico para a gente poder orar, que eu já passei do meu tempo. Quando nos movemos debaixo de uma palavra, de uma bênção, os céus se abrem, mesmo nos sentindo o quê? Inseguros. Você acha que Jacó saiu todo seguro? Não, ele sabia que o irmão dele queria matá-lo. Como é que Natanael ficou quando ele viu que Jesus, tu és o Filho de Deus? Ah, meu Deus. Jacó falou assim: que lugar temível é esse? Mas quando nos movemos debaixo de uma palavra, de uma bênção, os céus se abrem. A mensagem eu vou completá-la provavelmente na quarta-feira que vem, eu continuo. Inclusive quarta que vem é fechar essa série, não é fechar os céus não, fechar essa série Céus Abertos. Quarta que vem eu termino essa mensagem, se Deus me der outra direção. Mas receba, tome posse disso. É hora de se mover debaixo de céus abertos, debaixo de uma bênção que Deus estabeleceu para a tua vida. Só quem crê diz, pode aplaudir ao Senhor Jesus.